Olá, tudo bem? Nós voltamos aqui com o programa Bastidores da Educação, um programa que começou a ser veiculado a partir de janeiro deste ano. Ele é veiculado pelas redes sociais, no site mistobrasil.com, que é um case do Google, a cada 15 dias. Nós chamamos diversos entrevistados que possam contribuir no debate da educação brasileira, que é uma questão fundamental para o país. Hoje nós estamos aqui com o Ricardo Sampaio, ele é coordenador do Centro Integrado de Inteligência Artificial, aqui do Distrito Federal. Aqui do meu lado está a professora Eliete Ferreira de Oliveira, de Planaltina, e aqui à minha esquerda, a técnica, eu diria assim, Cristina Shimoda, que é coordenadora geral de transformação digital do Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, hoje o nosso temário vai ser sobre educação, mas muito voltado para a questão digital, da inteligência artificial, enfim, esse novo parâmetro, essa nova história que está permeando a educação brasileira. Dizem muitos que nós já estamos chegando com atraso. Secretária, eu vou começar pela senhora, porque a sua educação lá em Planaltina recebeu 5 prêmios recentemente, é isso? Olá, bom dia a todos, um prazer estar aqui, uma alegria. Planaltina hoje vem avançando muito na educação e tem se destacado, sim, a nível estadual, né, a nível, diria até federal, né, onde nós recebemos, aí Planaltina recebeu um selo ouro com nota 10, em compromisso com a criança alfabetizada. E, recentemente, também ganhamos o prêmio Leia, que é o prêmio do programa Alfa Mais Goiás, que é do Estado, é uma parceria com o Estado, onde tivemos 12 escolas premiadas, né, com esse trabalho realizado na alfabetização. Então, assim, Planaltina tem se destacado em investimento, em dedicação, em compromisso mesmo com a educação. Ótimo, porque a base é a educação, né? Tem que aprender a ler e a escrever, no mínimo ter um entendimento espacial dessa questão, né? Que muita gente sai da escola sem saber exatamente o que está acontecendo, o que leu, o que aprendeu, enfim. O Ricardo Sampaio, você é ligado à área de tecnologia, tem uns planos aqui no Distrito Federal voltado para a inteligência artificial nas escolas. Assim, só para a gente começar a nossa conversa, como é que está esse projeto? Gilmar, a gente está bem feliz aí com a implementação do centro, né? A gente teve o lançamento oficial há algumas semanas aqui, junto com a vice-governadora, com o governador participando e vários secretários. E a proposta do projeto é fazer a implementação do centro em diferentes áreas temáticas. A gente está começando com saúde, segurança e educação, mas educação, eu sou professor da Universidade do Distrito Federal, já trabalho com isso já há algum tempo, nessa parte de capacitação em inteligência artificial. A gente vê que é o motor para a competência, a criação de competências necessárias para o mundo que a gente está vivendo. Então não adianta a gente ter novos desenvolvimentos de tecnologias, ter captação de recursos, se a gente não tem um corpo de alunos, de profissionais que tenham as competências necessárias para atender o mercado. Então a capacitação para a gente e a educação são elementos essenciais nesse processo de incorporação da inteligência artificial. Então o projeto CIA, que é o Centro Integrado de Inteligência Artificial, tem como proposta vários eixos, mas sendo que o eixo de educação e de capacitação para a gente são dos mais elementares e essenciais nesse processo. Cristina, vocês também têm um programa voltado para isso, né? Digamos, tem planejamento, já tem gente trabalhando nisso aí lá no Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí eu volto à pergunta dele, como é que está isso? Lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós lançamos no ano passado o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que tem como slogan, né, a inteligência artificial para o bem de todos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né? Um dos nossos eixos são os talentos, que na verdade talvez seja o maior desafio que nós temos hoje no país, né? Tendo em vista que a gente vai precisar capacitar não só pesquisadores para trabalhar lá na ponta da inteligência artificial, do desenvolvimento desses sistemas,
mas também a gente precisa capacitar toda a população brasileira na literacia em IA, né? Em saber usar, saber como usar, os riscos, a questão ética que está envolvida nesses sistemas. E muitas vezes o que acontece hoje é que a gente tem usado inteligência artificial sem saber, ao menos, que nós estamos usando sistemas de IA. Agora, professora, os dois aqui falam em alta tecnologia, né? Uma coisa avançada e tal. E a escola, ela está atrasada, digamos assim, bastante atrasada nesse aspecto, né, do uso da tecnologia. O próprio professor, né, como é que está isso lá na ponta, lá na escola? Na verdade, assim, eu estava até conversando aqui com ele, Planaltina hoje está começando um projeto piloto, né, de levar a inteligência artificial para dentro das unidades escolares, né? Nós estamos começando aí com 2 unidades escolares, 2 escolas de bairros periféricos, né? Nós já iniciamos na Escola Municipal Márcia Biano e anteontem nós estivemos apresentando na Escola Municipal Olavo Bilac. É algo que ainda assusta um pouco, né? A inteligência artificial ela é usada para o bem, como ela é usada para o mal também. Como é que começa isso na escola? Isso começa assim, quando às vezes acontecem situações onde assustam, no sentido assim, se usar a inteligência artificial vai conseguir fazer vídeos, às vezes com a voz de alguém que não é aquela pessoa, porque tem esses medos, né? Um áudio, alguma coisa assim, e assim assusta um pouco. Quando nós decidimos, né, que o nosso prefeito é um visionário, e ele chegou para mim e falou, Eliette, a gente tinha que colocar alguma coisa, a gente tinha que começar algo, né? Para a gente começar a desmificar isso aqui, essa situação de que às vezes as pessoas acham assim, uma cidade do interior, uma cidade lá do entorno de Brasília, né? Que muitas vezes é vista como um dormitório, que muitas vezes o entorno foi visto dessa forma, não teria toda essa estrutura, né, para receber isso tão novo. Mas a gente sabe que o nosso aluno ele recebe isso, sem precisar estar dentro da escola. Todo mundo está integrado Todo mundo hoje. está integrado, né? Então, assim, como não fazer isso? E quando a gente fala que assusta um pouco também o professor, aquele professor que está acostumado com aquela sua aula ali tradicional, que a gente sabe que ainda tem, né? Muitos que ainda têm muita dificuldade com a tecnologia. Mas se você me falar assim, Eliette, você acha que a mente está aberta para receber? As mentes estão abertas para receber o novo. Entendeu? E aí, quando eu vejo se pensando em ter um centro, né, de ter algo que a gente possa estar levando mesmo, isso daí para o conhecimento da população, como diz a Cristina também, que não é uma coisa que tem que ficar só dentro da escola. Ela começa na escola, sim, porque eu entendo que a educação é a base, né? É o professor ali que vai formar todas as outras profissões, né? Todos os outros profissionais irão passar por um professor. Então, se começa na escola, eu acho que é algo muito positivo. Agora, Eliette, como é que vocês começaram esse projeto lá na escola... Márcia Biano. Como é que começou isso? Começou primeiro com os professores, eles manipulam um celular, um notebook, alguma coisa assim? Na verdade, ele começou com alunos do 7º ano. Né? Então, assim, é bem tímido ainda mesmo o projeto. Nós estamos com 2 turmas de 7º ano na Escola Municipal Márcia Biano e nós teremos uma turma de 7º ano na Escola Olavo Bilac, que vai iniciar na semana que vem, né? Com essas aulas mesmo. Nós temos profissionais que foram preparados, né, para que eles pudessem estar indo para dentro da escola. É uma atividade extra, é uma atividade complementar. O aluno ele tem sua aula ali, né, na sala de aula, com o seu cronograma, tudo certinho. No horário contrário, ele está sendo atendido com essa aula diferenciada, que é da inteligência artificial, entendeu? Eles estão tendo contato com o celular, com o computador, com Chromebooks. Mas, digamos, quando veio essa novidade, os alunos ficaram animados, né? Sim, muito, muito. Muito animados. Agora... E aí... tinha que se pensar
como que a gente consegue fazer com que esse aluno tenha o desejo, a vontade de estar aqui no contraturno. Ele já estudou pela manhã, né? Já cumpriu sua grade ali, e aí ele teria que voltar. E aí foi-se feito primeiro uma apresentação do que seria, e os meninos eles estão trabalhando muito com jogos. Você pode criar isso daqui, você está entendendo? Aí isso fez com que eles tivessem mais vontade de estar ali, naquela aula que às vezes ainda não é obrigatória, porque não está na grade curricular, mas é algo novo. E para eles é algo assim que causa um entusiasmo. E aí, quando me vem uma proposta, que hoje eu já recebi uma proposta aqui, de que nós possamos estar levando isso também, né, para capacitar os nossos profissionais, os nossos professores, então, assim, abre um leque ainda maior. Pois é, né? Ricardo, vocês têm essas três variantes, né? A educação, a saúde e a segurança pública. Mas eu acho que o maior desafio é na educação, né? Porque tem um público muito maior, um público bastante diversificado, diferentes idades, etc. Como é que vocês vão trabalhar isso? Estão pensando em trabalhar ou se já tem alguma coisa já na prática acontecendo? Então, tentar falar rapidamente aqui sobre o projeto, né? A gente tem essas áreas temáticas, que basicamente são as secretarias do Distrito Federal que a gente está tentando, que nós estamos atendendo em termos de problema. Então, na saúde tem uma questão de fila que está sendo trabalhado, na segurança a questão de visão computacional para a detecção de crimes, mas na educação, em termos de desenvolvimento de solução, a gente está desenvolvendo soluções para pensar a evasão escolar. Então, alunos que estão com a possibilidade de, eventualmente, né, quais são as tendências ou quais são os padrões que estão se construindo, e aí evitar antes de que isso aconteça. E no que diz respeito à revisão da grade curricular, ou seja, alunos que estão fora da sua série, né, têm uma idade maior do que a série que está comprometendo, como é que a gente propõe um currículo específico para esse tipo de aluno, para ele se alinhar aos demais competências que tem naquela série. Isso é o desenvolvimento de soluções. Mas quando a gente fala de capacitação, e aí eu queria entrar muito nessa área, principalmente que a gente estava falando antes, né, professora? Que é a capacitação desse universo. Então, esse é o desenvolvimento de soluções de IA para essas secretarias, mas a capacitação passa por uma parceria que a gente tem feito com as Big Techs. Então, por exemplo, com o Google, eles disponibilizaram para a gente 5.000 licenças, que é isso que a gente quer fazer, para capacitar. A gente já está com hoje mais de 700... Capacitar professor. Capacitar qualquer pessoa em inteligência artificial, com foco em alunos e professores. Mas professores têm um detalhe a mais. Mas essas licenças é para capacitação em inteligência artificial, que passa pela literacia, né, como a Cristina estava trazendo aqui para a gente, mas também pela competência mais aprofundada. Eu quero realmente saber desenvolver uma solução. Então, a gente está com não só as parcerias com as Big Techs, mas para uma equipe dentro do projeto que faz a monitoria e o acompanhamento. Então, não é simplesmente falar, vai lá e faz esse curso. Não, eu estou com uma dúvida. Tem um grupo de pessoas que vai lá e ajuda e apoia a dar continuidade com isso. Então, é isso que a gente queria trazer. Quando a gente traz para a parte dos educadores, a gente quer ir além, porque o educador dentro da sala de aula é a pessoa principal para fazer a conexão aluno e conhecimento. Então, o professor é que tem essa capacidade de unir esse interesse, né, essa vontade de voltar no contraturno e conseguir fazer as atividades. Então, o que a gente quer, além dessa capacitação mais genérica sobre inteligência artificial, a gente tem uma capacitação para educadores, uma capacitação desenvolvida pelo MIT, e a gente está disponibilizando isso para todo Brasília e para a RID. Então, quando a gente fala com a Secretaria de Educação, é essa proposta que a gente está fazendo. Então, disponibilizar as competências de utilização da inteligência artificial. Só um parênteses aqui para explicar o que é RID para o resto do país. RID são 33 municípios que estão em volta do Distrito Federal. Tem 3 municípios em Minas Gerais e o restante em Goiás, só para ter essa noção aqui espacial, geográfica. Mas então essa proposta do centro é para atender não só Brasília, como essas cidades que estão no entorno. Então essa capacitação que a gente está buscando é a capacitação dos professores para educadores, para que eles tenham as competências de utilização da inteligência artificial, da IA generativa e outros dentro da sala de aula. Né? A Cristina estava fazendo a palestra lá, que ela estava na China, inclusive, onde essa utilização, né, o quanto que o Brasil está no mesmo nível que outras entidades, que na China isso aí já é parte recorrente
do processo educacional. Só que os nossos docentes, não adianta a gente chegar para o aluno e falar assim, aluno, como é que utiliza a inteligência artificial se o professor não tem essa competência, se você não tem essa infraestrutura dentro da sala de aula. Então a proposta do centro é, sim, disponibilizar os cursos que a gente tem com essas parcerias e afins, com essas monitorias, mas principalmente apoiar os educadores que têm essa competência e o dever, né, ou a capacidade de fazer esse link entre alunos e conhecimento. Então, muito tem se falado de utilização da inteligência artificial, aí os professores às vezes ficam com receio, a professora diz, será que a IA vai tomar o meu lugar, vai ensinar para os alunos? A gente vê isso completamente diferente, a gente vê a IA como uma grande ferramenta de apoio ao processo educacional. E o principal elemento que a gente entende, né, nessa questão de educação é ter o professor como o pilar central, ou seja, sem o professor a gente não consegue fazer uma comunidade, um conjunto de alunos que tenha a competência necessária. A gente não quer um robô ensinando nossos alunos, a gente quer uma pessoa com competência fazer com que o aluno se torne uma pessoa mais capacitada para o mercado de trabalho. Cristina, o Ricardo mencionou que você esteve na China, né? A China é 1 bilhão e poucos de habitantes. Eu estava imaginando aqui, o Brasil tem um desafio enorme, são 220 milhões de habitantes. Então, se comparado com a China, o nosso desafio é muito pequeno, mas são grandes. Quer dizer, como é que nós vamos levar essa tecnologia para a sala de aula, para a escola, para a secretaria, enfim, para que esses nossos índices educacionais fiquem melhores? Então, primeiro a gente precisa considerar que a realidade da China é bem diferente da realidade brasileira, né? Não estou dizendo que a nossa seja muito pior, não. A questão, ambos os países são países continentais, países muito grandes, com grandes desafios, né? No caso do Brasil, nosso desafio enquanto país é que nós temos realidades muito diferentes, dependendo da região do país, né? Então, no MCTI nós vemos com muito bons olhos, né, iniciativas como da professora Eliette, do professor Ricardo, que são todas essas iniciativas que movimentam o ecossistema de inovação como um todo. E no momento que elas começam a se conectar, você começa a aumentar o nível do ecossistema como um todo, você começa a conseguir replicar experiências, né? Então, na China, como eles trabalham de uma forma muito centralizada, né? Tem o Partido Central que determina o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Essa disseminação é um pouco mais, melhor coordenada, vamos dizer assim, né? No Brasil, como a gente precisa considerar as diversas localidades, as gestões municipais e estaduais que são distintas, né, em cada unidade da federação, o nosso desafio é um pouco maior em termos de articulação, mas as experiências como da professora Eliette mostram que a gente é capaz de levar essa tecnologia, né, e na verdade não só a tecnologia em si, mas os benefícios da tecnologia direto para o cidadão, no caso para os alunos e para as famílias que estão sendo atendidas por essa comunidade escolar. Agora, Cristina, já se falou aqui algumas vezes que os municípios são muito bons de relacionamento com o governo federal, com a União, tem uma interface razoável ali, tem uma comunicação e uma comunicação também boa com os estados, mas não se conversam entre si, né? De que forma o Ministério da Educação, por exemplo, poderia auxiliar Planaltina nessa disseminação da experiência que tem e pegar novas informações para o projeto que existe lá? Então, nós somos parceiros do Ministério da Educação, né, porque eu aqui estou representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o desafio eu acho que é realmente esse. Momentos como esse que a gente está tendo aqui hoje, na RIDE, né, nesse evento que está trazendo tanto o governo federal como o municipal, centros de pesquisa, né, centros de pesquisa aplicados, são momentos riquíssimos, porque a gente pode aprofundar esse relacionamento, né, e conseguir compartilhar as informações. No meu caso, de governo federal, a gente viaja pelo Brasil todo, né? Semana que vem tem um colega meu que vai para Paraupebas, no Pará, né? No interior do Pará, também para levar as experiências que a gente vê em outros estados e até em outros países, né? Como nesse caso.
é um trabalho um pouco árduo, né? E um pouco difícil porque realmente o Brasil é muito grande e a gente precisa de mais momentos como esse para interagir e conseguir disseminar esses cases de sucesso, né? Esses casos de sucesso como o da professora Eliette, não só para os outros municípios do entorno, mas também para todo o país, né? E principalmente aquelas regiões que ainda não iniciaram essa jornada como ela já iniciou, né? Então, por isso que eu gostaria de parabenizar mais uma vez a iniciativa e o trabalho de vocês, que realmente é muito grandioso e valoroso e que sirva como exemplo para os outros municípios do país, né? Agora, Eliette, qual é o problema que vocês estão encontrando, assim, e encontram normalmente nesse tipo de busca da informação, né? Ela está toda disponibilizada ou é uma espécie de garimpagem de informação a nível de Brasil, governo federal, enfim, para o município? Como é que o município encontra essas dificuldades? Eu, particularmente, eu entendo que a inteligência artificial ela vai entrar, entendeu, na grade curricular. Eu entendo isso, porque se caminha para isso, né? Então, assim, sem dúvida, eu acredito que vai. Como já foi bem colocado, a gente sabe das dificuldades do nosso país, né? Nosso país ele tem muitas diferenças sociais, né? Isso aí é nítido. Mas, porém, eu vejo o governo federal da seguinte forma: tudo que é possível, né, de se encaminhar, de se enviar, de se pedir que tenha-se adesões, tem sido enviados para os municípios, né? Eu não vejo hoje o meu município desamparado a nível federal. Eu não vejo dessa forma. Pelo contrário, eu vejo a gente ter, sim, muitas informações, receber orientações, recursos muito importantes, né, que faz com que a nossa educação ela consiga se manter, né? Hoje é um fundo muito importante, né, que é o Fundeb, que mantém a educação básica, eu acredito que é de conhecimento de todos, e sem esse fundo o município não conseguiria viver, né? Então, assim, eu sou muito grata, eu sou uma professora da rede municipal de Planaltina, muito grata, né, a tudo que o governo federal encaminha para os nossos municípios. Nós poderíamos estar melhor? Sim, com toda certeza nós poderíamos estar melhor, mas dentro do que é possível, eu vejo um olhar assim, realmente cuidadoso, zeloso, né, por parte deles. A gente sabe que muitos programas ficaram um pouco paradinhos lá, estão dando um up agora, mas eu entendo que sem essa parceria, governo federal, governo do estado e município, os municípios não estariam caminhando. Eu vejo dessa forma. Perfeito. Ricardo, a questão da tecnologia, ela avança muito rápido, né? É uma coisa assim, mudanças. Hoje tem celular que trabalha com inteligência artificial, você dá um determinado comando, ele desenha lá para você do jeito que quiser, enfim, na palma da mão. Mas na área pública não é exatamente assim que funciona, né? Como é que nós podemos acelerar esse processo? Bem, uma das áreas e discussões que eu tenho tentado me aprofundar, né, enquanto pesquisador e professor, é políticas públicas na área de implementação de inteligência artificial. Eu fui pesquisador da Fiocruz, né, que trabalha muito com política pública na área da saúde, e esse é um desafio enorme, né? Os governos em si, de forma geral, eles tendem a ser mais reativos do que o mercado, de forma geral, na adoção de novas tecnologias. E isso é muito comum pelo fato de ser uma máquina que é muito grande, você tem que ter certeza que você está comprando alguma coisa ou adquirindo alguma solução que realmente já foi testada, ou seja, eu não posso gastar um dinheiro público em algo que eu estou simplesmente testando ou validando como é que é o seu funcionamento. Só que, por outro lado, isso causa uma dependência de soluções que já estejam testadas e validadas e um prazo maior para essa adoção.
Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando do quê? 2022, 2021, que teve o começo do lançamento aí das IA generativas e afins. Então, a gente teve um processo de aceleração de novas tecnologias e desenvolvimentos que a gente nunca viu antes, talvez na história da humanidade, né? A pessoa está falando, comparando a IA com a eletricidade, tem vários elementos aí. Eu não quero entrar nessa pauta, né? Mas a gente com certeza está passando por um processo de mudança de paradigma tecnológico e profissional muito grande que a nossa geração nunca viu antes. Eu não diria na história da humanidade, mas a nossa geração com certeza. E aí, quais são os processos que a política pública pode adotar para conseguir estar no mesmo ritmo que isso? A gente tem trabalhado muito dentro do centro, né, do Centro de IA, a proposta de desenvolver um conhecimento sobre a utilização de processos para contratação pública, que é a CPSI, por exemplo. Então, CPSI é um dos elementos que você consegue fazer uma contratação pública com algum risco tecnológico. Isso quer dizer o quê? Eu estou comprando uma solução, mas pode ser que essa solução não seja a única ou a melhor. Eu posso comprar 2 ou 3 soluções iguais e, no final, eu ter certeza de qual que é a melhor solução. Então, é um novo processo de contratação que ajuda nessa adoção de tecnologias com algum grau de risco. Tá? E aí eu queria fazer uma menção ao projeto do MCTI, que é realmente o para o bem de todos, né? Ou seja, o Brasil, nessa evolução que estava tendo da inteligência artificial, já começa com uma proposta já bem organizada do que é, quanto recurso a gente tem para desenvolvimento. Então, a gente está falando, o Para o Bem de Todos foi lançado do ano passado, né? Então tem 1 ano, né? E, então, é algo que ou seja, você tem no processo de política pública, de pensar como vai fazer essa implementação no Brasil, você tem elementos que estão já com a visão do que está acontecendo fora e a necessidade de fazer parte desse processo. Então, eu diria que são várias etapas dentro dessa adoção ou desse pensamento de política pública para a adoção de novas tecnologias. Tanto no que diz respeito à contratação, quanto ao que diz respeito a pensar a política pública de forma mais macro, com incentivo, né, que a gente consegue ver que está sendo implementado. Cristina, você me deu um toque aqui, disse que quer dar uma complementada essa... Complementando a mesma pergunta, né, a gente pode comparar a máquina pública como uma grande empresa. Então, uma grande empresa tem um nome a zelar, tem uma série de operações que já estão em curso, e quando você incorpora uma inovação como a inteligência artificial, que é muito nova, tem riscos, você não sabe bem o que vai acontecer, né? É complicado para uma grande empresa adotar uma tecnologia disruptiva imediatamente. Então, o que as grandes empresas fazem e que eu vejo o Estado fazendo hoje também utilizando de alguns mecanismos, por exemplo, se aproveitando do ecossistema de inovação. Por exemplo, as grandes empresas hoje, a maioria tem programas de inovação e elas contam com startups para desenvolver essas soluções, testar, fazer pilotos, conhecer melhor os riscos antes de incorporar aquela tecnologia ao seu dia a dia, né? O mesmo ocorre com a máquina pública e foi propiciado principalmente pelo marco legal das startups. Então, a gente teve um edital lançado, que já está na sua 2ª edição, que é dos desafios do poder público para a IA, que era o quê? Algumas instituições públicas, elas trouxeram seus desafios, a gente fomentou startups, a gente apoiou startups via edital da FINEP, que iam desenvolver soluções para esses problemas específicos que foram identificados, e depois essa startup já começava diretamente com a instituição até encontrar uma solução que fosse realmente viável para a instituição pública. Então, o que eu vejo hoje é o Estado também aumentando, né, a sua interação com o ecossistema de inovação, com centros de pesquisa, institutos tecnológicos, e fomentando startups que podem desenvolver essa solução e testar. Então, por isso que pilotos, como da professora Eliette, mais uma vez vou citar, são importantes, que são ambientes onde a gente pode testar e verificar num ambiente controlado, né, o que está acontecendo, quais são os riscos, fazer ajustes, né, de rota, e depois, quando a gente for passar para outras escolas ou outros institutos públicos, né, a gente consegue escalonar uma solução mais madura, né, e mais apropriada para o setor público em benefício ao cidadão. Agora, professora Eliette,
Se fala muito em tecnologia e diz que a tecnologia desestimula o aluno a não fazer a leitura, tem um problema com a matemática, enfim. E como é que nós podemos enxergar essa avalanche de tecnologia, com o uso de celular, inclusive, e tal, dentro da sala de aula? Hoje não pode mais, mas, enfim. Como é que... Será que a inteligência artificial vai estimular a leitura, por exemplo? Vai estimular um conhecimento mais ampliado do... É o nosso desejo, né? Eu, enquanto professora, desejo isso, né? E aí, como a Cristina bem colocou aí, quando você fala num projeto piloto, você tem as possibilidades de avaliar. Você está ali naquele primeiro momento e aí você vai deixar que a coisa aconteça e você vai monitorar, né? E aí, assim, eu acredito que nós teremos melhor essa resposta após um tempo, né? Para que os nossos alunos eles possam ter, de fato, esse rendimento lá no final do ano, né? Para que a gente vá perceber realmente o nosso aluno ele está evoluindo na leitura, ele está evoluindo na interpretação de um texto, ele está evoluindo nos cálculos de matemática. Então, assim, eu acho que nós vamos conseguir avaliar, nós vamos conseguir ter uma resposta para isso. Mas eu digo algo assim, Planaltina, eu vou falar do meu município porque é meu município, nós tivemos uma visão assim, nós precisávamos mudar e aquela rotina da questão da leitura mesmo, lá na escola, lá na casa do aluno, depois que ele chega em casa, e nós tínhamos que estar dando para ele motivos para isso. Isso é importante para você, isso é importante para a sua vida. Tornar a escola mais atrativa. Algo bom e agradável, né? E aí, nesse tempo, né, em que estamos ali, à frente da Secretaria de Educação, nós buscamos muitos projetos de leitura. Hoje nós temos um projeto de leitura que é o Planaltina Fazendo Valer a Pena. Valer a Pena. E aí esse projeto nós estamos trazendo para dentro das nossas escolas aqueles autores, os escritores dos livros. O aluno, ele lê o livro, ele faz atividades voltadas para aquele livro e no dia daquela culminância daquele projeto ele tem acesso àquela pessoa que escreveu, o porquê, né, daquela história daquele livro ali. E também nós temos hoje o Parada da Leitura. Parada da Leitura é uma vez por semana, os nossos alunos, o nosso município para, né, para ler ou para trocar um livro ou para falar o que achou daquele livro que você leu do mês passado. Então, interage. E nesse mês, exclusivamente, nós teremos a Parada da Leitura a típica das festas juninas. Então, nós teremos cordéis, nós teremos, entendeu, sarais literários, tudo isso para poder incentivar o nosso aluno a ler. E não só ele, a família. Porque aí ele leva para casa também. E aí ele tem essa troca com a família. E Planaltina tem algo também que eu acho que eu tenho que contar para vocês. Planaltina tem uma coisa também muito bacana. Nós conseguimos colocar, né, em 9 unidades escolares nossas, em 9 escolas, a alfabetização em inglês. Então, hoje nós temos 9 escolas bilíngues dentro do nosso município. Aí vocês podem me perguntar, Eliette, e está dando certo a experiência? Nós sabemos que, como foi bem colocado aqui, tudo é uma avaliação. Você faz uma avaliação após você colocar aquele projeto para acontecer. Porque sempre vai ter o piloto para nos dizer você está caminhando pelo caminho certo ou você não está no caminho certo, você tem que mudar essa rota aí, fazer alguma coisa diferente. E eu entendo que se nós formos pegar hoje essa experiência também de Planaltina, da questão das escolas bilíngues, eu diria para vocês o seguinte, nós temos hoje, sim, escolas que estão bombando, nós estamos recebendo outros municípios para conhecer essa realidade, nós estamos recebendo prefeitos, prefeitas, secretários de educação de outros municípios. Alfabetização em inglês. E nós estamos recebendo. E aí também, e é algo muito positivo que eu gosto de falar, e a questão que nós já iniciamos a nossa fala, que foi realmente aí essa questão da melhoria na alfabetização, porque a alfabetização é tudo. Eu não adianta levar o meu aluno
para ter um acesso, né, à inteligência artificial se esse aluno ele não foi alfabetizado? Se ele não foi alfabetizado, Nada disso funciona. não funciona, não vai fluir, ele não vai avançar. Então, a nossa base é a alfabetização. Então, assim, é um orgulho de Planaltina hoje esse resultado realmente da alfabetização, porque a gente entende que a gente tem que estar aqui focando na base. Agora, Ricardo, quando veio a pandemia, ela veio assim, em tese dizia que ia mudar muita coisa e muita coisa não mudou, regrediu, mas lá na Universidade de Brasília, tinha, acho que era 70% dos professores não tinham contato com a inteligência, com a internet, enfim, quer dizer, foi um sufoco na hora de implantar a aula à distância, tal, enfim. Essa questão da inteligência artificial, ela não está... vai ter um maior problema exatamente nos professores, ou essa nova geração de professores ela já vem com essa nova ideia de inteligência artificial, de tecnologia, de uma coisa um pouco mais high-tech, eu diria? Bem, Gilmar, então, tem... o que é uma nova geração de professores, né? Vamos começar por aí. Assim, os professores que hoje são educados, estão saindo dos cursos de pedagogia e afins, ou de licenciatura, que eles estão na faculdade, sim, eles têm toda essa exposição a esse mundo tecnológico. Mas a gente sabe que a carreira de professor, né, ela é uma carreira longa, tem professores que estão 20, 30 anos dando o mesmo tipo de conteúdo. Então, eu diria que hoje, sim, a gente tem a necessidade, a obrigação no Brasil de fazer essa capacitação dos professores no nível tecnológico. E aí, sim, com a pandemia, a gente teve aí a demanda meio que assobada, né? Ou seja, foi necessário e obrigatório que tivesse essas competências sendo utilizadas e muitos professores tiveram que se adaptar. Mas são pessoas que já estão no processo educativo, já estão no processo de como se envolver com conhecimento. Então, até certo ponto, eu acho que conseguiu se evoluir, talvez tenha retornado, tem algumas áreas onde a utilização dessas tecnologias ou desses trabalhos à distância foi incorporado como normal no ambiente de trabalho. Está tendo várias discussões hoje sobre as competências educacionais em cursos como saúde, como direito, até sobre a discussão do quanto que pode ser feito online, o quanto que pode ser feito presencial. Então tem muita discussão nesse momento sobre esse tema e a adoção de tecnologias. O que eu posso trazer, talvez, em termos de discussão aqui para colaborar ou corroborar com a professora Eliette está falando, que é no que diz respeito à tecnologia e à capacidade de incorporação de conhecimentos. A gente precisa ter literacia, a gente precisa ter alfabetização, a gente precisa ter leitura. E aí, quando a gente olha para a inteligência artificial e essa capacidade dos docentes de utilizar a inteligência artificial a seu favor, eu acho que a gente ganha uma potencialização muito grande em todas essas áreas. Né? Você tem autores como Salman Khan, que é responsável pela Khan Academy, que tem trabalhado muito nessa capacitação a longa distância de pessoas, né, nos mais diferentes localizações no mundo, que trabalha muito essa visão positiva da implementação da utilização da inteligência artificial. Então, como é que eu faço para o meu aluno ou para o meu professor que está pensando em fazer o seu processo de criação da sua aula, né, para a utilização da inteligência artificial, para fazer com que o aluno tenha mais interesse na hora da leitura. Ou seja, usar a inteligência artificial para ele não só ser o leitor, mas também ser o criador de histórias que a própria família vai estar lendo e discutindo com ele. Então, a utilização da IA hoje, em vários problemas educacionais e no processo que a gente tem no Brasil, na sala de aula, ela pode apoiar bastante em várias questões. Se a gente fala de línguas, né, a professora estava falando aqui de aulas... escolas bilíngues, né? A gente tem experiências como o Duolingo, não sei se vocês já ouviram falar, Duolingo é uma plataforma que ensina outras línguas, né, utilizando a inteligência artificial. Meu filho faz Duolingo, meu filho tem 9 anos, utiliza lá por si só, ele já está conversando comigo palavras e frases em inglês, sem eu nunca ter ensinado isso para ele. Então, você tem tecnologias que podem apoiar, sim, essas iniciativas que são inovadoras, que são disruptivas, e com uma facilitação que a gente não tinha 5, 10 anos atrás.
Então você precisava de um professor de inglês em sala de aula, e aí você tem a questão da Secretaria de Educação ter o recurso para fazer essa contratação, e um recurso que já é limitado. Mas você hoje, com a tecnologia, com a inteligência artificial, e tendo os professores, sim, com a competência necessária e capazes de fazer isso, a gente não pode dar mais um trabalho para o professor já está soberbado com todo o trabalho que ele tem que fazer, notas, a questão administrativas, mas utilizar a inteligência artificial para apoiar esse serviço dele, fazer um trabalho que seja mais adequado, mas que tenha uma capacidade de atingir o maior número de pessoas com uma qualidade maior. Então eu acho que a gente consegue visualizar o uso da inteligência artificial de uma forma bastante positiva na educação. Eu tenho essa visão. Claro, a gente tem várias questões negativas, o deepfake, como a professora Eliette estava trazendo no início, mas eu acho que, principalmente na educação, a inteligência artificial e as novas tecnologias, bem utilizadas e bem direcionadas, pode ser o grande motor de diminuição da diferença cognitiva, a diferença de entendimento entre o primeiro mundo e os países em desenvolvimento, né? Falando novamente do Salman Khan, só terminando aqui minha fala, tem alguns exemplos onde a plataforma dele está sendo utilizada em lugares na África, onde os alunos jamais teriam capacidade ou teriam disponibilidade financeira para ter acesso a cursos de universidades do primeiro mundo. E tem alunos que estão se formando, estão fazendo cursos dentro do básico até o ensino médio, fundamental e superior, com conhecimento que estão dentro do MIT, que estão dentro de uma Caltech, que estão dentro de um Harvard e que está acessando lugares muito distantes. Isso só foi possível com o uso da tecnologia, né, que foi, voltando para a sua pergunta, né, impulsionado pelo Covid, pela pandemia, para uso, mas que eu acho que com a inteligência artificial a gente consegue potencializar e atender Paraupebas, né, e outras regiões no Brasil que estão muito distantes. Essa é a minha visão. O Ministério da Ciência e Tecnologia já fez parte do Ministério da Educação, né? Foi uma coisa desmembrada há muito tempo e tal. Muito tempo. E, na verdade, vocês trabalham, assim, muita coisa parecida, né? Que pode a ciência e tecnologia levar as questões do Ministério da Educação, uma política educacional lá para o interior do Pará, lá para Rondônia, ou mesmo aqui em volta da RID, né, do Distrito Federal. Como é que vocês estão enxergando esse tipo de coisa? Assim, há realmente um debate em torno disso e efetivamente uma proposta de Estado e não de governo? Olha, eu entendo que a transformação digital ela é um caminho sem volta. Então, não tem como dizer que é de governo, porque todo governo que chegar vai ter que lidar com essa questão de alguma forma, né? Então, assim, as orientações, as diretrizes podem até se alterar, mas ninguém vai dizer que é contra a transformação digital mais, né? E a inteligência artificial, ela deve ser vista mesmo como uma ferramenta. Então, assim, a gente tem a IA para a educação, né? Então, a ferramenta IA ajudando a educação e todas as questões que a educação necessita para aumentar a produtividade, para facilitar a vida de professor e de aluno e para melhorar o conhecimento. Realmente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, na verdade, agora nós somos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Nós já teve até no passado uma discussão se as universidades, o ensino superior, ficaria no MEC ou ficaria no MCTI, porque as universidades já estão mais pensando na pesquisa. E hoje em dia, quando a gente pensa em pesquisa, é pesquisa aplicada que vai se tornar produto no mercado, né? Que vai se tornar uma tecnologia. Isso, que vai se tornar uma tecnologia que vai ser utilizada pela sociedade, vai gerar ganhos econômicos. Então, essa era uma discussão que eu entendo hoje que já está superada, né? Hoje a gente já entende o ecossistema como todo, que a educação é necessária, a pesquisa, o desenvolvimento é necessário e a inovação também, a inovação e o empreendedorismo, né? Para a criação de novos negócios e novos produtos e serviços no mercado. Mas um ponto que eu queria levantar em relação à inteligência artificial é lembrar que, além de ser uma ferramenta, né, não é a primeira vez que a gente tem esse dilema tecnológico como esse da inteligência artificial.
Então, primeiro a gente tem que lembrar que mesmo o ChatGPT é um grande modelo de linguagem, que no fim das contas são números, né? É uma estatística aplicada, né? Treinado com grandes volumes de dados e que parece que ela escreve sozinha, né? Mas na verdade não, no fundo é tudo matemática. E no passado a gente viveu esse dilema na educação quando inventaram as calculadoras. Então tinha um professor que era contra a calculadora, né? Então que a calculadora ia substituir o raciocínio lógico, né? E não foi isso que aconteceu. Na verdade, a calculadora se tornou uma ferramenta. Com isso, você consegue cobrar assuntos mais avançados com a ajuda da calculadora. E o que a gente imagina que a IA vai fazer, né, se usada de uma forma responsável, ética, é também que a gente consiga finalmente resolver grandes problemas, grandes dilemas, os dilemas sociais que a gente tem hoje, os problemas climáticos, né, que nós temos hoje. Hoje a gente tem capacidade, pelo menos capacidade tecnológica para fazer isso, né? Coisa que talvez no passado não teria sido possível. Então, talvez hoje a gente esteja numa situação e num paradigma que a gente vai conseguir lidar com esses grandes problemas que eram considerados insolúveis, né? Então todo mundo aceitava da forma como está, por falta de ferramentas. Então a inteligência artificial pode ser uma ferramenta que vai ser muito útil para diminuir as disparidades sociais. A gente vai conseguir prover uma educação de qualidade sem essa inequidade que existe hoje, né? Então, é por isso que a gente acredita muito na tecnologia. E também acredito que isso não é um problema meu, nem seu, nem dela, é um problema de todos nós. Então, a gente precisa conversar isso enquanto sociedade, a gente precisa entender quais são os mecanismos, como o Centro de Inovação e Inteligência Artificial, que o professor Ricardo, são ações como essas que podem ser catalisadores de ações da sociedade para a gente realmente conseguir, nesse momento, atacar esses grandes dilemas que a gente sempre considerou insolúveis. Eu acho que a gente pode resolver, né, nesse momento e realmente criar essa mudança de paradigma da sociedade. Professora, inclusive o Estado de Goiás criou uma legislação voltada à inteligência artificial, Sim. né? Segundo o governador Ronaldo Caiado, eles estão saindo na frente do governo e tal, enquanto o governo federal estaria patinando nesse processo aí. Mas aí a gente volta novamente para a sala de aula, né? Que é o nosso tema aqui principal, voltado para a inteligência artificial. Seria, digamos, mais importante hoje trazer técnicos para que pudessem sensibilizar as secretarias municipais, por exemplo, para esses desafios, porque é lá que acontece, né? É na ponta ali que acontece. Eu acredito, assim, que, de fato, vai ser necessário se preparar pessoas, né, para que realmente, de fato, isso possa acontecer, ter efetividade lá na ponta, né, que é lá dentro das salas de aula. Nós vamos precisar, sim, de formação para os professores e profissionais, porque quando a gente diz da educação, nós não estamos falando só dos professores. Nós temos muitos profissionais envolvidos na educação para que a educação ela aconteça lá dentro da sala de aula. Então, eu acredito que há necessidade, sim, de um investimento, né? Esse investimento ele tem que acontecer para que nós possamos ter lá condições, né, de fazer com que isso aconteça. Realmente o Estado de Goiás está saindo aí na frente, né? Pelo menos a legislação ela já está aí já a todo vapor, mas a gente realmente necessita de que nós possamos ter esse suporte, que é esse investimento, que é essa política pública, né, que foi bem colocada aqui pelo Ricardo, para que a gente possa ter essa efetividade. Né? Nós estamos começando lá em Planaltina, como foi bem colocado desde o início, com um piloto, algo pequeno ainda, bem tímido, né? Mas que pode evoluir, e evoluir muito, né? Vocês têm informação sobre outras experiências a nível de Brasil nessa linha da inteligência artificial voltada para a sala de aula? Na verdade, nós tivemos esse desejo de montar o nosso,
para depois nós contarmos as experiências, essa é a verdade. E o nosso prefeito, como eu já bem coloquei, acho que vocês viram ali, conheceram, né, o presidente da AMAB, o atual presidente, ele é aquele cara visionário, aquele que ele está lá na frente. E ele pensa assim, Eliette, Planaltina merece o melhor. Então, nós temos que trazer o melhor para a Planaltina. Por que não? Né? Às vezes vamos ter algumas dificuldades financeiras, sim, mas vamos correr atrás. Né? Tudo que se começa, um dia vai ter alguém que vai querer investir. Vai ter alguém que vai falar assim, vamos caminhar junto nisso aqui, como já bem coloquei, e a Cristina já confirmou isso daí. Esse investimento, essa política pública, ela vai ter que acontecer. A inteligência artificial, ela vai ter que entrar na grade, ela vai ter que solucionar problemas administrativos, gerenciais. Então, essa é uma realidade. Então, ninguém vai conseguir mais fugir disso daqui. Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo que daqui a algum tempo nós vamos poder sentar aqui novamente, né, para estar, às vezes, tratando deste mesmo assunto, e nós vamos voltar nessa entrevista aqui e vamos ver o quanto que isso evoluiu, que foi necessário, entendeu? E que tiveram também essa visão de que nós precisamos, que o Brasil precisa disso, né? Que os nossos municípios precisam disso. Ok, nós estamos aqui com o Bastidores da Educação. Esse programa ele também é retransmitido pela Gazeta da Paraíba, pela TV Meio Norte lá do Maranhão, pela Conexão TV do Paraná, pelo Clique Folha lá do Piauí e a Rádio Digital aqui de Rádio Digital Ingá de Lusiânia, em Goiás. Nós estamos discutindo a questão da educação, a inteligência voltada para a sala de aula. Nós já estamos assim já no final do programa. Ricardo, nessa conversa toda aqui, vocês lá do centro devem buscar uma expertise muito mais consistente para a educação, né? Buscar uma solução mais, não é só burocrática, né? Não é a questão só de solucionar, uma questão de verificar se o aluno está ou não dentro da sala de aula, se ele vai desistir ou não, né? Pelos parâmetros que vão ser colocados. Ele vai muito além, né? Bem, quando a gente fala de educação, a gente fala de várias áreas. A educação e saúde, ela perpassa aí toda a rede social, né, brasileira. E no centro, a proposta do Centro Integrado de Inteligência Artificial, do CIA, dentro do Distrito Federal, conseguir, primeiro, contar com parceiros que tenham essa capacidade de desenvolver. E aí eu gostaria de trazer aqui o Senai, foi um grande parceiro que a gente está trazendo como parte desse nosso ecossistema, que eles têm lá algum processo de tecnologias educacionais, implementação, então tem uma série de startups e são parceiros que a gente está trazendo para trabalhar junto com a Secretaria de Educação local. Então, a educação nesse processo interno de pensar o CIA é sim um dos grandes pilares que a gente tem, sim o que foi trazido pelo governador Ibanez Rocha como um elemento principal. A secretária Elvia é quem está abraçando muito essa proposta, essa ideia de implementação dessas soluções. Então, dentro do centro, a gente vê a educação como um elemento principal para várias dessas ações. Não só no que diz respeito à educação enquanto política pública brasileira, e aí não é uma política de governo, política de Estado, assim, é algo que já está sendo implementado, mas também a necessidade de se criar um ecossistema de pessoas que tenham essas competências. Então, a gente fazer com que tenha essa capacidade de absorver o desenvolvimento de tecnologias localmente. Foi comentado aqui rapidamente sobre a China, né? A China vai ter o desenvolvimento, né, de engenheiros, de escolas de engenharia. A quantidade de pessoas que elas conseguem colocar no mercado de trabalho é absurda, você não consegue comparar com o brasileiro. Se a gente for ver em Brasília, por exemplo, a gente tem parceria hoje com 10 faculdades privadas que a gente está fazendo para ter junto dentro do CIA, mais as públicas. A quantidade de cursos de engenharia de software, sistemas de informação, sei lá, outros sistemas, ciência da computação, é grande, né? Se a gente vai para a UNB, por exemplo, a gente tem a faculdade de tecnologia com vários cursos de engenharia, mais a faculdade do Gama. Então, essas escolas juntas com a inteligência artificial, a gente consegue criar não só um corpo de pessoas com essas competências, mas também
influenciar a política pública na parte da educação. Então, eu acho que isso é o grande mote do que a gente tem dentro do centro. Capacitar pessoas para que tenham gente suficiente no mercado de trabalho. A gente sabe que muita gente hoje está saindo, né? A exportação de competência intelectual brasileira, indo para a Europa, Alemanha e afins. Então, conseguir fazer isso e reter esses profissionais aqui e trabalhar muito nessa questão da educação. Não só educação, saúde e segurança também é importante, mas a pauta aqui que a gente está discutindo é educação. Então, é um dos pilares que a gente tem visto no centro. A gente sempre tem discutido aqui no programa, desde o início, que existem frentes parlamentares, por exemplo, da bala, do agronegócio, da frente China-Brasil, e existe também frentes parlamentares da educação, mas elas não são muito fortes, né? Quando, na verdade, deveria ser exatamente uma frente mais forte, que, na verdade, e também, porque eu tenho uma vivência no Congresso, não existe algo assim programático para chamar essas pessoas todas, para discutir isso mensalmente, até fazer almoço e tal. Até foi uma sugestão do senador, ex-senador Ailton Freitas, que participa aqui da nossa bancada, que hoje ele está em Brasília, em Minas Gerais, de ter essa convivência, de pegar as várias experiências e dizer o que está acontecendo. Por exemplo, nós já entrevistamos aqui o Arioston Cerqueira, ele é gerente de educação tecnológica do SESI. Eles têm uma expertise também muito grande nessa área aí. E não seria o caso, por exemplo, de querer realmente chamar uma frente, por exemplo, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, chamar essas ideias, chamar os centros, chamar o piloto de Planaltina, tal, para buscar um caminho nessa área tecnológica para a educação brasileira? Nós temos a frente de ciência e tecnologia, né, que também não é a das mais ativas, né, mas dentro do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, nós temos uma proposta de governança, né, que é justamente conseguir dar voz a todos esses atores, incluindo a sociedade civil, tá? Representando, inclusive, os cidadãos, né? Justamente para promover essa troca de experiência, né, entre pares. Então, a gente tem a gente que é da ciência e tecnologia tem vamos dizer assim, um viés maior em cima do ecossistema de ciência e tecnologia, né? Então a gente promove muitos encontros entre os institutos de pesquisa aplicadas, como o CIAN, né, que foi lançado recentemente, então vai começar a fazer parte também desse ecossistema. Mas um ponto que eu também queria ressaltar do plano é que ele é um plano de IA para o bem de todos, né? Então, a gente está pensando, no caso da educação, a IA para a educação, a IA como uma ferramenta para a educação, e também tem a educação para a IA, né? Então, na educação para a IA, e pensando numa IA para o bem de todos, né, eu também queria destacar aqui essa necessidade de aprofundar essas conversas, porque todos são todos mesmo, né? Então, não adianta a gente aqui conseguir usar bem a IA e os idosos não conseguirem exercer os seus direitos e a sua cidadania nesse mundo digital, né? Então, a gente está pensando também na educação para a IA, nessa literacia de IA, não só para crianças e adolescentes, para quem está nas indústrias e no comércio, né, está no setor produtivo, mas também a gente está pensando nessas outras faixas etárias e outros segmentos que vão precisar estar nesse mundo, né? Vão também precisar sentir os benefícios da IA, né? Se a gente está pensando num plano para o bem de todos. Então, temos que correr, professora. São muitos aspectos, né? Muito complexo. Só fazer um adendo aí rápido. Eu acho que essa discussão, né, você trouxe, Tilmar, que a discussão sobre educação, às vezes, ela é preterida sobre outros temas, mas a minha percepção, e pode ser uma percepção muito pessoal por estar dentro desse universo,
que a discussão das novas tecnologias, de tecnologia disruptiva e da inteligência artificial está colocando a educação em um patamar diferente do que estava um tempo atrás em termos de evidência. Então essa é a minha percepção, ou seja, está se discutindo muito mais o uso da inteligência artificial da tecnologia e trazendo a educação como ponto principal nessa discussão. Só para... Perfeito. Nós estamos encerrando o programa Bastidores da Educação, que é transmitido pelas redes sociais. Você pode acompanhar esse link lá no YouTube e também esse programa ele vai ser, como os demais, ele é fracionado e também produzimos textos a respeito disso. Então, se você puder, compartilhe o programa, porque vai ser interessante, o debate é interessante, ele não acaba aqui, ele é muito mais muito maior, evidentemente. E aí a gente tem que estimular os gestores públicos, os parlamentares que estão lá no Congresso Nacional, tanto no Senado, na Câmara e também nas Assembleias Legislativas, para entender que esse processo ele tem uma urgência muito grande. Então eu agradeço o Ricardo, a Eliette, a Cristina, agradeço a você, a sua audiência, muito obrigado.